Muito obrigada a todos por estarem conectados conosco. Estamos entusiasmados de poder apresentar os resultados de nossos relatórios para 2024, um relatório que Marsh McLennan, nível global, e que faz uma realidade os riscos das pessoas, que é uma visão que acredito que resulta absolutamente crítico e muito mais nesse contexto atual. Então, bem-vindo, Latinoamérica. Estamos sendo representados por todos os lados. Obrigada por nos acompanhar. Para nossos colegas e nossos convidados do Brasil, a tradução simultânea para português, vocês podem se conectar na tradução. E também vamos ter um espaço final nesse webinário para perguntas. Vocês podem enviar perguntas no chat de perguntas e respostas. E vamos ter um espaço para respondê-las. E para dar início a esse webinar, vamos compartilhar um vídeo que nos coloca no contexto do que estamos falando, do que falamos desse relatório elaborado por Marsh McLennan. A medida que las crisis recurrentes afectan a las empresas y su fuerza laboral, el panorama actual de riesgo de las personas trae consigo nuevas preocupaciones que antes no se consideraban riesgos para los empleados. Profesionales del riesgo de las personas, incluidos los de recursos humanos, están luchando para abordar riesgos no tradicionales e interactivos como tecnologías disruptivas, información errónea y desinformación. Fenómenos meteorológicos extremos, el envejecimiento y escasez de mano de obra, que están afectando la salud y el bienestar de los empleados. Queremos ayudar a las organizaciones a comprender y gestionar mejor la salud de sus empresas y de sus empleados. Así que buscamos la opinión de más de 4.500 profesionales de recursos humanos, riesgos, finanzas y seguridad y salud. Descubrimos que las expectativas de las partes interesadas se están intensificando, desde los líderes hasta los empleados. La gestión de riesgo ahora debe considerar un ecosistema más amplio, incluidas las cadenas de suministro y las comunidades en las que operan las empresas. Descubrimos que cuando los profesionales de recursos humanos y de riesgos enfocan el tiempo, el presupuesto y el esfuerzo en abordar los 5 pilares del riesgo de las personas, pueden mejorar la salud y la resiliencia de su gente y de sus negocios. Con una asociación aún más fuerte entre recursos humanos y riesgo, serán más eficaces. Adoptan un enfoque proactivo, predictivo y disciplinado a la gestión de riesgos de las personas. Es hora de invertir en su gente y proteger su negocio. Descargue nuestro informe gratuito hoy mismo. Então, eu quero começar a apresentar o nosso painel de expositores para o dia de hoje. Temos um painel com o tema de riscos das pessoas, né? E aí vamos falar hoje sobre esse assunto. E eu sou Ana Patrícia Giraldo, sou para Marsh McLennan CCO. Também temos conosco Edson Vilar, que é a cabeça do Cyber Risk para a América Latina. Carlos Rubio, que também lidera a área de Marsh Benefícios e Consultoria. Ariel Amassan, também, que é líder da área de consultoria da América Latina e de benefícios para funcionários. Orlando Rivera, de Marsh Advisory. E Rodrigo Soares, que lidera a área de ESG, de toda a sustentabilidade para a Marsh. Então, com isso, eu quero passar para o próximo slide, porque não podemos começar sem dar um pouco desse contexto. Então, talvez como nunca, as organizações estão experimentando níveis de complexidade, de risco, de circunstâncias pelas quais são difíceis de trabalhar nesse contexto. Então, temos expressões que estão, né, como a gente tem a policrises, que é uma combinação de riscos tradicionais com os riscos emergentes e todos ao mesmo tempo estão interrelacionados. E aí temos uma crise, estando em um estado de crise permanente, que deixa definitivamente de uma crise para outra. E essa metamorfose, como está mudando o nosso entorno profissional, a maneira como interagimos com as máquinas, interagimos com nós mesmos, entre a gente.
e também esses momentos que estamos vivendo no mundo. Então, temos uma combinação de muitas coisas, como custos de saúde, saúde mental, mudanças climáticas, polarização social, risco cibernético, muitas coisas que não podemos ver somente dentro desses entornos. Isso é muito importante e, como nunca, estamos vendo que o risco e pessoas e estratégias estão intimamente conectadas. E chamar a todos como uma organização, empresa que somos, e navegando neste ambiente, o que temos que começar a conectar, quer dizer, se estamos visualizando as pessoas sem entender essa variedade de riscos, a tendência, o impacto para as pessoas nesse cenário de riscos, a gente fica pela metade e vai acabar impactando diretamente o desenho e a discussão das nossas empresas. E está definitivamente ligado a essas três coisas. Próximo slide, por favor. Quando olhamos a nossa organização, nós vemos que estamos conectando riscos e pessoas, recursos humanos, talento, está conectando com o risco. Então, 97% dos entrevistados que interagiram, mas na realidade é que estamos vendo que as empresas têm um tamanho mais moderado e está tendo um nível maior de interação que as maiores empresas. E isso é natural, porque são menos pessoas interagindo. Entretanto, aqui a grande recomendação é formalizar essa interação e aprofundar essa interação como resultado dessa missão tão complexa que temos nesse panorama. E é neste relatório, o que fizemos foi uma pré-seleção dos principais 25 riscos que impactam as pessoas. Não só as pessoas, mas como as organizações, como resultados das pessoas. E especificamente estão relacionados com as pessoas. E para o aspecto de organização, sobretudo, aspecto de estratégia de mitigação e facilitar essa conversação e de gerir tudo isso no nível dentro das empresas, temos 5 categorias. Uma primeira categoria é a mudança à tecnologia e ruptura. Tem outra que é a prática de talento, liderança e força profissional. A terceira é a saúde, bem-estar e segurança. E uma categoria associada à governança, à conformidade e a finanças. E não poderíamos deixar de lado a uma categoria associada a meio ambiente, sustentabilidade e proteção. Próximo, por favor. E nesse slide vocês podem ver que é um grande resumo dos resultados deste relatório para 2024. E é interessante porque temos do lado esquerdo, temos a priorização desses riscos no nível global. E logo temos a priorização em América Latina. E o interessante é que, em primeiro lugar, está o mesmo risco, mas logo vamos ver como vai variando e tendo relevância entre outros países. E não aproveitar a categorização e a priorização da região, como ilustração a gente colocou aí, mas sim ver com mais atenção as dos países, porque dar uma impressão, uma visão completamente mais qualificada do cenário de risco local. E aí vemos diferenças muito importantes, que eles não ocupam os mesmos lugares, né? A pandemia não aparece em alguns países, vão ranquear diferentes locais, por exemplo, e isso pode ser muito relevante para outros países. E aí vamos falar sobre cada categoria e vamos falar nesses riscos mais especificamente nos nossos expositores convidados. Já vou falar um pouquinho com Edson Vilar para que fale sobre o próximo risco. Muito obrigado. Muito obrigado. E antes de começar com essa parte de mudança tecnológica e disrupção, eu gostaria de abrir com uma pequena pergunta, uma rápida pesquisa. Efetivamente, a primeira pergunta que nós queríamos compartilhar com vocês é:
Vocês estão preparados para assumir os desafios sobre o uso da inteligência artificial na sua organização? Nesse caso, um dos temas mais relevantes, mais críticos nesse momento, de muitas das nossas organizações, é o que tem a ver com inteligência artificial. E uma das perguntas que nós queríamos compartilhar com vocês é essa. Então, ajude, por favor, com sua resposta. E efetivamente temos algumas respostas empatadas aí, quase um 32% diz que não estão preparados para assumir os desafios da inteligência artificial na sua organização, outro 34% diz que sim, e outro 34% diz que não tem certeza ou não sabe bem. E, bom, nós queríamos compartilhar com vocês isso compartilhado com mudança tecnológica. Então, vamos para a próxima lâmina. Em termos de mudança tecnológica e disrupção, que tem muita relevância, chegou um grande desafio com tudo que tem a ver com mudança humana e tecnológica e com o que tem a ver com as pessoas nas organizações. Uma coisa que estamos vendo hoje, que preocupa com maior risco, pelo menos 44% dos perguntados, eles veem um maior risco de ataques cibernéticos, justamente pela falta de conhecimento na organização, especialmente de desenho organizacional e a cultura. É uma coisa que é muito relevante, porque efetivamente hoje a cultura de segurança deve estar desde o topo da organização até todas as áreas, todas as pessoas da organização. E até os terceiros devem estar muito preparados para enfrentar os desafios tecnológicos. Mas isso cresce muito, faz crescer muito o risco quando nós entendemos alguns números importantes da pesquisa. Um é que um de cada 4 das pessoas que responderam ele considera que a mudança tecnológica e a disrupção são a maior ameaça para a sua organização no curto prazo. E aqui tem 2 pontos a tratar e que temos que ir preparando cada vez mais as pessoas para enfrentar esses desafios. Por um lado, a equipe de tecnologia, de cibersegurança, claro, todos os que têm a ver com o uso desse tipo de tecnologias, e por outro lado, a todo o resto da organização, em termos do que está relacionado com como nos preparamos para um uso adequado dessas tecnologias. Em termos das principais preocupações que víamos com 44% das pessoas que responderam à pesquisa, viam que ia se incrementar o risco de ciberataques, especificamente baseado na falta de conscientização, isto é, a cultura. Isso cresce ainda mais quando a gente sabe que os cibercriminosos estão fazendo uso da inteligência artificial justamente para fazer seus ataques, para ter mais sucesso. Mas esse não é o único problema que encontramos aqui. Por uma parte, vemos que há um maior risco de ciberataques, justamente devido à falta dessas habilidades qualificadas, isso é, falta pessoal tecnológico para ver as questões de cibersegurança, e, por outro lado, o desafio que todo o resto da organização tem que entender do que alguém poderia fazer com o uso da inteligência artificial. E, claro, com todo o apoio necessário. Mas, por outro lado, o fato de ter pessoas cada vez mais preparadas faz com que, de alguma forma, nós temos que fazer alguma coisa que nos permita reter essas pessoas na organização. E esse é um risco crítico, pelo menos para o 38% dos pesquisados. A inteligência artificial, obviamente, não é um segredo, estamos usando praticamente para tudo nesse momento. Há uns 4 ou 5 anos atrás já se falava de que isso ia entrar em todas as indústrias, os setores. Hoje já vemos em todas, desde os temas em coisas tão simples como a atenção ao cliente, até questões que têm a ver com como as organizações se reinventam em questões operacionais e até como integramos esses conceitos no que tem a ver com a medicina. E agora sim estamos colocando nossas mãos em que esse tipo de tecnologia vão habilitar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui, justamente, a pesquisa nos mostra que isso, assim como traz uma série de benefícios, também traz várias preocupações. Em particular, estamos vendo que uma das questões principais aqui é
praticamente um empate técnico, é a excessiva dependência e confiança dos funcionários no conteúdo gerado pela inteligência artificial. Mas vejam bem a última parte, que tem a ver com usar esse input, mas sem a verificação adequada. Isso é muito relevante. Hoje vamos ver que muitas pessoas estão fazendo uso da inteligência artificial como fonte de informação, mas com falta de verificação, e isso é crítico para uma de cada 3 empresas. Por outro lado, a questão de descumprimento das regulamentações, e isso é porque dão um uso inapropriado a esse tipo de tecnologia. Uma coisa que está evitando essa capacidade que as empresas efetivamente possam ir para o limite ou mitigar esses riscos adequadamente tem a ver, uma, com a complexidade organizacional, justamente em empresas maiores, e, por outro lado, a falta de recursos qualificados que permitam colocar as bases, as barreiras de como manejar essas questões informáticas, como poder abordar esses riscos na organização, e, por outro lado, a falta de visão e liderança na estratégia, considerando todas as aristas, tanto nos benefícios como riscos para os funcionários. Já para ir finalizando, o que temos que fazer aqui nas nossas organizações é começar a reforçar toda a força laboral de trabalho em questões de inteligência artificial, mudança tecnológica e cibersegurança, mas também reforçar nossas equipes técnicas, que são as que vão proteger a nossa organização de cara a esses riscos. Uma coisa que temos que começar a trabalhar é entender qual é o nível de conhecimento atual das pessoas na nossa organização, continuar capacitando os nossos funcionários com capacitações especializadas, claras, e depois preparar-nos para que a nossa organização possa enfrentar esses riscos. Muito obrigado e eu deixo com vocês Carlos Rubio. Muito obrigado, Edson. Depois de falar da parte tecnológica, vamos falar dessa parte de práticas de liderança. Então, eu quero começar a fazer uma pergunta que era interessante para o público que nos acompanha. A pergunta tem a ver com liderança efetiva, que é liderança inefetiva, aliás, em tua organização. Que tipo de consequências pode ter essa liderança inefetiva? Então, você pode responder que isso é um grande achado desse estudo. Então, 56% dessas empresas responderam que, sem dúvida, a liderança inefetiva é o que mais faz com que perca talento. Então, isso é bem interessante para que nós possamos falar sobre a prática e esses achados. Então, vamos ver os resultados. Enquanto avançamos, vamos ver os resultados principais. Também quero indicar que 44% das empresas se preocupam nos talentos especializados. E aí temos um resultado, sem dúvida, na perda de talento, é um dos principais elementos que levam a liderança inefetiva. Muito bem. Então, um dos assuntos importantes encontrados nesse estudo é que só 29% das organizações têm estratégia de talento de força profissional efetiva. Então, que conecte com a corporação, que a segunda que tem uma clara conexão com o entorno, com a competitividade e com habilidade social, e terceiro, que é um assunto que como a gente coloca os funcionários de maneira holística na internacional de trabalho. Então, a primeira mensagem é dessa pilar de práticas e talento. Precisamos aceitar esse risco corporativo. Então, com as áreas de talentos, a maneira de conseguir essa colaboração, que sem dúvida é poderosa e maravilhosa, é começar a falar de indicadores que influenciam a produtividade. O que significa e que exemplos valiosos são esses? Então, ter estratégias para. Então, o primeiro é como podemos gerir habilidades como o esgotamento do trabalhador. Segundo, como podemos reajustar as ferramentas com base na expectativa de produtividade. E terceiro, sem dúvidas, quais são as necessidades básicas dos funcionários, dos colaboradores. Então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, tem necessidades básicas para os colaboradores e que influenciam nas produtividades, como saúde, estado de vida, cursos habituais, confirmação do grupo familiar e educação. Esses indicadores que acabamos de mencionar é que vocês podem colocar na área de talento humano, em gestão de risco, vocês podem influenciar na produtividade
E a segunda mensagem, para que finalizemos e podemos falar sobre outros pilares, é justamente um assunto que Patrícia falou no início da nossa conversa. Os dois principais riscos da fuga de talento é não ter uma estratégia de talento competitiva e não contar com uma força profissional que esteja comprometida. E para isso, as estratégias de atração e retenção são muito importantes. Encarar a área competitiva. E aí eu quero compartilhar com vocês. Ter uma estratégia de atração vai permitir, entre outras, dois elementos importantes. Primeiro, conseguir oportunidades de construir uma carreira e conseguir pacotes de compensação para os colaboradores, aliados às funções colaborativas e otimização também de encarar os déficits que estão tendo na América Latina. Eu não quero tomar mais tempo, porque vamos ter mais pilares adiante, mas eu quero dar essas mensagens importantes. Conseguimos identificar as práticas de talento e liderança e assuntos profissionais na América Latina. E agora eu passo a palavra para saúde, bem-estar e segurança para Ariel. Carlitos, muitíssimo obrigado. Você passou já por riscos muito importantes, considerados como ameaças para as organizações, e queria falar de saúde, bem-estar e segurança, que também é um dos riscos presentes no radar dos administradores de recursos humanos e os nossos gestores de risco dentro das empresas. Vamos ver um pouco a percepção que há entre as pessoas que nos acompanham hoje sobre os programas, planos e iniciativas de bem-estar dentro de suas empresas. Me ajudem a responder essa pesquisa. A sua organização presta apoio e programas de bem-estar emocional aos funcionários em relação com os riscos para a saúde mental? É simples, sim, não, ou não tenho certeza, ou não sei. E vamos vendo como é que vai se aproximando a estatística que temos com as pessoas que estamos aqui hoje. Excelente! 73 pessoas dizem, isso é uns 56% diz que sim, 33% que não, e 11% diz não tem certeza ou não sabe. Bom, vamos falar hoje particularmente da questão de saúde e bem-estar dentro do panorama empresarial. Como a gente dizia, tem se tornado um fator chave de sustentabilidade dentro das organizações. Hoje, mais que nunca, falar de bem-estar dos colaboradores com uma orientação para reduzir o impacto na qualidade de vida dos colaboradores, mas também há um impacto direto na produtividade, de satisfação no trabalho, de retenção no talento, de talento. Por isso, as empresas hoje reconhecem a importância de investir na saúde e bem-estar dos seus colaboradores e, por isso, estão adotando um foco estratégico para garantir no entorno do trabalho que seja saudável. Dentro do relatório já nos comentavam sobre qual é o impacto que há dentro das organizações em relação ao uso da inteligência artificial. Mas vocês já pararam para pensar como esses novos desafios, essa disrupção tecnológica poderia chegar a impactar o bem-estar não apenas social, mas físico, emocional e financeiro das pessoas que colaboram com você nas organizações? Hoje vemos que a inteligência artificial pode trazer vários benefícios, como a automação de tarefas, na tomada de decisões, vão ajudar as organizações a oferecer experiências cada vez mais personalizadas aos seus clientes, vai poder melhorar a segurança e a redução de riscos, mas em termos do bem-estar dos colaboradores, a inteligência artificial pode ter impactos tanto positivos quanto negativos. Por uma parte, toda essa automação de tarefas pode finalmente liberar os colaboradores de tarefas rotinárias, tediosas, e permitir que eles foquem em tarefas mais estimulantes ou mais gratificantes. Também poderia proporcionar algumas ferramentas ou recursos que podem melhorar a eficiência e a colaboração no trabalho, mas também há um lado não tão bom. Há preocupações sobre o impacto que poderia ter a inteligência artificial no trabalho e segurança no trabalho. Hoje, por exemplo, vemos que há colaboradores que podem se sentir ameaçados com a possibilidade de que a inteligência artificial substitua eles nos seus lugares de trabalho, e por isso é importante que as organizações entrem nessa questão
e possuam seus programas de treinamento e capacitação e que possam fornecer uma segurança dentro da empresa. Chama muito a atenção que dentro da pesquisa de People Risk, o 33% dos profissionais, tanto de riscos como de recursos humanos, nos dizem estar realmente preocupados pela insuficiência de programas de bem-estar que pode haver, em particular em torno da questão da saúde mental, entendendo que o deterioro da saúde mental é um dos riscos mais importantes hoje dentro das organizações. É importante ver que dentro da pesquisa, nós falamos de 32% de colaboradores que dizem que um dos fatores de risco psicossocial mais presente dentro das empresas hoje e que está diretamente relacionado com a, a jornada ou a carga de trabalho como fatores de risco de alto impacto no bem-estar das pessoas. Esses fatores, agora sabemos, que podem contribuir ao desenvolvimento de riscos no entorno do trabalho e que, por sua vez, podem afetar negativamente a saúde mental, física e mental dos colaboradores. É um fantasma atrás das empresas que é chamado burnout, ou esgotamento, mas sabemos que uma carga de trabalho excessiva vai gerar um estresse crônico que vai gerar esse burnout dentro das empresas. E isso vai estar diretamente relacionado com uma diminuição da produtividade e um aumento nos erros e acidentes no trabalho, com maior risco de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, transtornos do sono, fadiga, não só física, mas também cognitiva e emocional, assim como transtornos como ansiedade e depressão. Hoje, também, o estudo nos permite ter uma visão muito ampla sobre qual pode chegar a ser o impacto que tem os fatores no trabalho na saúde dos colaboradores, entendendo que o bem-estar não apenas se centra nas questões individuais, mas também é necessária uma abordagem integral de todas essas variáveis que podem estar impactando na parte ou no core do nosso processo, que são as pessoas. Esses fatores podem incluir, por exemplo, o ambiente de trabalho, a carga de trabalho, como dizíamos, a autonomia no trabalho, o apoio social. Quando falamos de segurança social, sabemos que um entorno de trabalho seguro e livre de risco é fundamental para a saúde e segurança dos colaboradores. Hoje, falar de salário digno e financiamento adequado para a aposentadoria é também um risco, um desafio para as empresas, porque isso pode gerar estresse financeiro, as dificuldades para cobrir as necessidades básicas e a segurança no futuro. E, por outro lado, a possibilidade de poupar para a aposentadoria vão gerar tranquilidade, e isso se traduz 100% no impacto na saúde mental e emocional das nossas pessoas. Falar, por exemplo, de horários flexíveis, de jornada de trabalho e lideranças são também um fator importante. Uma liderança efetiva e positiva, por no final de contas, vai ter um impacto significativo. Um líder que fomenta a comunicação aberta, o apoio, o desenvolvimento, vai promover um ambiente de trabalho saudável e motivador. Questões relacionadas com coberturas, com seguros médicos adequados, entendendo as necessidades dos colaboradores das diferentes faixas, tanto organizacionais como geracionais, isso vai reduzir o estresse, vai permitir aos colaboradores procurarem atenção médica sem aumentar as suas preocupações financeiras. E, por último, isso é muito importante, o cuidado da saúde mental e emocional. Hoje, o estudo de People Risk põe sobre a mesa de discussão a evidência que há sobre o impacto da saúde mental e bem-estar emocional em questões relacionadas, por exemplo, com produtividade e rendimento, com ambientes de trabalho saudáveis, ou como o cuidado da saúde mental e o bem-estar emocional das pessoas contribui a entornos ou manter entornos de trabalho seguros psicologicamente, onde a colaboração, a comunicação aberta e o apoio mútuo entre os membros da equipe são motivados. A diminuição do estresse e doenças relacionadas gera uma melhor qualidade de vida, porque hoje vemos que as organizações estão cada vez mais interessadas em gerar ações tanto de curto quanto médio e longo prazo que permitam abordar o deterioro da saúde mental com uma visão
de prevenção. Hoje vemos que 32% das organizações dizem que há ainda insuficiências dos programas de bem-estar emocional usados hoje pelos empregadores. 31% diz que ainda mantém sua incapacidade por parte dos supervisores ou equipe de liderança para manejar os problemas de saúde dos colaboradores, e isso não significa que o líder se torne o psicoterapeuta ou coach, mas que seja sensível a entender as necessidades em questões de saúde e bem-estar. E outro dado importante, o 28% das pessoas fala de manter tensões derivadas de diferentes expectativas e atitudes geracionais entre colegas. Portanto, o desafio também implica entender a diversidade existente dentro das nossas empresas e alinhar as nossas propostas de saúde e benefícios, como o Carlos dizia, considerando que somos uma variedade muito ampla dentro das empresas com necessidades muito particulares. Isso é um pouco do que falamos quando o que queríamos comentar sobre o pilar de saúde e bem-estar. Com isso, eu deixo a palavra para o nosso querido colega Orlando, para que fale sobre governança, compliance e finanças. Muito obrigada, Ariel. Recapitulando um pouco o que vimos nesse resultado de People Risk 24, Edson representou sobre os principais riscos das mudanças tecnológicas. Carlos, sobre os temas, assuntos relacionados com prática, talento, liderança e força profissional. E Ariel nos falou a respeito sobre o pilar de saúde, bem-estar e segurança. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns resultados que tivemos sobre governança, compliance e finanças. Mas antes de iniciar, eu quero convidá-los a responder a seguinte pergunta. Então, o que nos diz a pergunta? Dos riscos associados à governança, cumprimento e finanças, qual é o principal risco para a sua organização? Então, alguns segundos para que vocês possam ver as opções e respondê-las. Qual é o principal risco para a sua organização? Então, aqui temos 33% considera que aumento dos custos de saúde e benefícios é um risco importante, que está muito alinhado com o resultado que mostrou a Ana nos primeiros slides, que é a principal preocupação a nível global e para a América Latina, e sem dúvida também legislação e controle também é um risco importante. Então, aqui alguns dados chaves. Como vimos, essa pesquisa, dentro dessa pesquisa, 49% dos entrevistados no nível da América Latina considera que a mudança da legislação e o aumento do escrutínio poderia ter um impacto catastrófico de alto em sua organização. Então, dentro do contexto também que encontramos, aproximadamente 50% da população mundial e ao longo do 2024, alguns países que vão eleger seus candidatos presidenciáveis. Então, e legislativo, né? Temos o caso do México, que teve sua eleição, em El Salvador, Estados Unidos também está próximo para realizar as eleições presidenciais. Temos também na Índia. Então, sem dúvida, por esse contexto e por uma certeza essas mudanças possam trazer novos líderes, é um risco, né, que preocupa os entrevistados. E isso também vimos em alguns países da região, onde nos últimos anos algumas mudanças na regulação também há algum impacto com programas de benefícios para os colaboradores, como as regulações associadas ao teletrabalho, por exemplo, onde se considera certos benefícios que as empresas ou organizações tendem que outorgar a seus colaboradores. Então, em alguns países que incluíram, né, esses acidentes, que as pessoas ou os colaboradores possam ter acidente em sua casa, também possam ser considerados ou são considerados também como acidentes profissionais de trabalho. Então, outras preocupações também de People Risk 2024 é que aproximadamente 48% dos entrevistados no nível da América Latina preocupa a diligência, né, dos conhecimentos dos provedores de benefícios e que deveríamos estar avaliando não só a parte técnica ou a parte comercial, senão os critérios
de ESG, também de governo. Então, sem dúvida, esses são critérios que têm muita importância no nível global e acredito também que Rodrigo vai falar sobre isso na próxima fala. E agora, como eu falava no início, um dos principais riscos no nível mundial e também para a América Latina é o aumento ou incremento dos custos de saúde e benefícios. Então, se levarmos em consideração o resultado desse resultado das pesquisas de 2019 e 2020, dizem que os incrementos na América Latina dos sinistros aumentaram 2 vezes, em 2 dígitos, por exemplo. E isso tem um impacto nas primas do Peru, por exemplo, nas apólices. Então, o que é que nós podemos fazer nas organizações para gerir, de alguma maneira, esses riscos ou essa preocupação? Podem trabalhar 3 grandes estratégias. Desenhar coberturas para poder equilibrar os custos através dos seguros, dos copagos, também dos deduzíveis, avaliando quais são as redes médicas que são mais utilizadas pelos colaboradores e direcionando esse atendimento a essas redes. Um segundo ponto, através da melhora também dos resultados de saúde, mediante a análise dos dados, que podemos tratar de vê-los mais como uma prevenção, com um manejo dos dados. E, por último, impulsionar a eficiência da gestão de provedores e um financiamento eficaz, através de tarifas já empacotadas, já tarifas também de baixa complexidade. Próximo slide, por favor. E, por último, temos algumas preocupações a respeito da tomada de decisões inadequadas sobre os benefícios, políticas e recompensas. Então, como primeiro ponto, a gente falava sobre essa diligência e o conhecimento dos provedores de matérias, que inclui, por exemplo, o ESG. Outro assunto também importante é que se toma decisões sem considerar o impacto que os benefícios podem ter sobre os colaboradores e também que nós possamos realmente ter esse tempo para conhecer quais são os interesses dos nossos colaboradores e assim levar em consideração no momento de desenhar os nossos programas de saúde e benefícios. E para terminar, só algumas conclusões a respeito de governança, compliance e finanças. Então, gerir os custos e benefícios no futuro vai requerer uma gestão mais ativa. Então, temos que trabalhar com a mão, com os nossos assessores e ver opções também para controlar os custos ao longo prazo. E assim evitar e poder avaliar diferentes opções e depois para financiar os nossos programas de benefícios para os colaboradores. E por isso também um segundo ponto, poder validar esses planos de benefícios com as normativas e também ter um maior impacto que está fazendo essa organização e que os colaboradores esperam deste programa de benefícios. Agora eu vou dar a palavra a Rodrigo, que vai falar sobre meio ambiente, sustentabilidade e proteção. Orlando, muito obrigado e boa tarde para todos. Nesse sentido, nós gostaríamos de começar com mais uma pergunta que nos permite identificar quais são esses aspectos que têm a ver com as questões de meio ambiente, sustentabilidade e proteção que afetam hoje a gestão das pessoas e as organizações. A primeira opção é o impacto dos eventos climáticos e a contaminação na saúde, a diferença nas compensações entre os executivos e os trabalhadores, ou equiparar os aumentos salariais com as taxas de inflação. Onde vocês acham que estão as principais questões? Aí, onde vemos que para nós todas as anteriores são preocupantes e gostaríamos de entrar um pouco nesse sentido e saber como é que são essas opções, como esses temas estão se tornando importantes, as questões associadas ao clima começam a ser relevantes. Uma de cada 4 pessoas considera
que, ao longo prazo, as questões de clima e meio ambiente geram uma importância no âmbito da organização. E vejam que há uma curiosidade, que há uma maior preocupação no entorno latino-americano, que é maior que no âmbito global. Também existe, em questões de sustentabilidade, uma preocupação entre o que significa as expectativas dos funcionários sobre os aumentos salariais nas condições econômicas com incerteza. Também é maior na região que em termos globais. E, finalmente, uma de cada duas pessoas acredita que a disparidade nas compensações totais entre os executivos e os colaboradores poderia ter um impacto catastrófico em torno da organização. E aí poderíamos ter uma caracterização menor que o global. Então, nesse entorno da agenda do clima, as preocupações que há em torno a como podemos fazer um exercício de resiliência e inovação. Então, nós consideramos que é importante entender como abordar o processo de crise desde os investimentos e as políticas de saúde com uma perspectiva de clima, entender como esses aspectos afetam com por exemplo, altas precipitações, altas temperaturas, e isso o que significa do ponto de vista de construir uma mitigação de risco desde o olhar da saúde. Outro ponto de vista é a resiliência operacional é muito importante, como podemos desenvolver planos de contingência baseado em diferentes planos de crise. Então, nos diferentes anos não vamos ter os mesmos problemas ou de altas precipitações ou de furacões ou de muito altas temperaturas. Aí é importante ter clareza nesses aspectos de crise, ampliar e evoluir no aspecto ambiental e ajudando a entender justamente no ambiente urbano e rural como podemos enfrentar esses aspectos e capacitar e apoiar a população do trabalho para essas condições que vão mudando. Assim também a questão de resiliência financeira, que tem a ver com garantir o acesso à população antes e depois de um desastre, e considerar os produtos paramétricos para enfrentar esses riscos. E, finalmente, como estava explicando no seu momento, pilares que viu Edson, a inovação tecnológica, aproveitar a tecnologia para implantar e monitorar os impactos, considerar trasladar a atenção para plataformas digitais e a entornos de menor impacto. Finalmente, nós gostaríamos de mostrar esses passos muito interessantes sobre os princípios para a longevidade em termos da economia. Então, primeiro, considerar que garantizar a resiliência financeira nos eventos chave da vida, quando tem a formatura de um filho, uma doença importante, isso é importante. Proporcionar acesso universal à educação financeira imparcial. Depois, priorizar o envelhecimento saudável como fundamental para a economia de longevidade. Um quarto aspecto é desenvolver empregos e habilidades ao longo de toda a vida para uma força de trabalho multigeracional. O quinto, desenhar os sistemas e ambientes para conexões sociais e de propósito. E, finalmente, abordar intencionalmente as desigualdades em longevidade, incluindo gênero, raça e classe. Já com isso, agradecemos. Esses são os 5 pilares que nós identificamos nesse relatório de People Risk. E eu deixo de novo com a Ana Patrícia para ver as conclusões e ver se há perguntas que podemos responder dessa conversação que tivemos. Muito obrigada, Rodrigo. Se temos perguntas, mas enquanto você estava falando, tinha muitas perguntas associadas à saúde, e aí já respondeu sobre o assunto, sobre a pandemia no Peru, e Cecília e outros convidados estão perguntando sobre também o trabalho sustentável. E quais são as principais Então, eles perguntaram aqui quais são os principais panoramas de risco relacionados com a saúde mental no lugar de trabalho e quais são as medidas que as organizações estão tomando a abordar para esse problema em 2024. E a pergunta de Cecília, que fala sobre o mundo organizacional, cada vez mais casos de saúde mental, e qual a sua recomendação? Essas perguntas vão para você, Ariel, porque já foram para o contexto complexo. Olha, vou ser breve. As principais doenças crônicas
representam hoje um risco para a saúde dos colaboradores e que é parte também do perfil epidemiológico da nossa região. Isto é, não é uma coisa apenas exclusiva de algum tipo de organizações, mas em geral da população de América Latina. Isso inclui doenças como câncer, cardiovasculares, pulmonares, acidentes de cerebrovasculares e, de forma muito importante, a carga de diabetes, diabetes mellitus. Essas, como sabemos, são doenças que normalmente são de longa duração e que, além disso, são resultado de uma combinação de fatores tanto genéticos como ambientais e relacionados com os estilos de vida. E essa é a parte onde as organizações são cada vez mais sensíveis e conscientes de como podem promover estilos de vida saudáveis e promover medidas de prevenção, de educação, e estão se aproximando com ferramentas para os colaboradores e suas famílias para que possam melhorar esses fatores de risco e que isso impeça chegar a um efeito final que conhecemos como doença. Entre os programas que hoje vemos que podem estar se gerando com maior impacto estão todos aqueles que promovem a atividade física, alimentação saudável, gestão do estresse, de fomento de consciência ou de autocuidado, assim como educação, onde muitas das organizações oferecem informações e comunicação sobre como prevenir, prever, como identificar de maneira cedo essas condições e a promoção de entornos de trabalho saudáveis, onde há cada vez mais um interesse genuíno de promover esses centros de trabalho que sejam entornos preocupados pela saúde e bem-estar dos colaboradores, onde começamos desde a geração de políticas que possam promover questões relativas com desconexão, com atividade física, com comedores, espaços de descanso, etc, etc. O acesso a serviços de atenção médica. Hoje, cada vez mais também as organizações estão entendendo que um serviço de saúde ocupacional não é um serviço apenas para entender doenças gerais, mas é um serviço que deve ser ocupado para atender preventivamente, de forma antecipada, avaliar as condições, avaliar os fatores de riscos na população e prestar atenção nas primeiras etapas. No panorama de riscos relativos à saúde mental, como vocês já viram e como está por aí, Cecília, sabemos que tem havido uma evolução significativa e há muitas soluções que as organizações estão implementando, desde a sensibilização e a educação para quebrar o estigma que há em torno da saúde mental, fornecer acesso a serviços de saúde, não apenas centrado num programa assistencial para o colaborador, mas onde possam ser entendidos alguns problemas frequentes como estresse, depressão, ansiedade, apoio e recurso das organizações são cada vez mais conscientes e mais sensíveis a prestar alguns recursos de apoio para os colaboradores, e tudo isso, insisto, contextualizado sob uma política blindada de bem-estar e saúde. Acho, Patrícia, que isso, em termos gerais, tanto na parte física como emocional, são alguns exemplos do que hoje é uma tendência e que forma parte de um pool de boas práticas, não apenas regional, mas global. Muito obrigada. Vamos chegar a 2 perguntas por de fora, mas vamos respeitar o tempo dos convidados, e aí depois vamos respondê-las. E aí vamos fazer uma pergunta final. Vocês querem conhecer os detalhes, receber o relatório e reconhecer as soluções e que ajuda podemos entregar para vocês para mitigar todo esse leque de riscos. Então, claro que precisamos de ajuda para preveni-los e enfrentá-los. Então, respondem, por favor, essa pergunta, se vocês querem recebê-los, e vamos encerrar o nosso webinar no dia de hoje, agradecendo nossos expositores e agradecendo a vocês que estavam aqui com o tempo de vocês, para saber do resultado desta pesquisa. Tenha uma ótima semana.